Me chamo Conceição, mas pode me chamar de Concinha mesmo. Com 82 anos nas costas, tenho muita história para contar. Essa aqui que vou dividir com vocês marcou minha vida de um jeito que nem o tempo conseguiu apagar. Parece que foi ontem que eu, com 14 anos, desafiei meu pai pela primeira vez. Olha só, meu filho. Antes de puxar o fio dessa história, vou te confessar uma coisa. Nesses meus 82 anos aprendi que algumas lembranças são como aqueles remédios amargos da farmácia do Antônio. Doem na hora, mas curam por dentro. Esta história que vou contar é assim. Se ela mexer com seu coração, se te fizer pensar no seu próprio pai ou nos segredos guardados na sua família, faça que nem meu pai me ensinou. Não guarde só para você. Compartilha com outros. Se inscreve aqui na minha varanda de histórias. Minha vista já não é boa como antigamente, mas fico feliz demais quando vejo que mais gente se juntou para ouvir essa velha professora. E olha, não esquece de tocar naquele sininho, viu? É como o sino da escola onde eu dava aula. Quando ele tocava, todo mundo sabia que tinha novidade boa chegando. Agora vamos à nossa prosa de hoje. Tudo começou a mudar num dia de festa de São João. Lá em Carangola, cidadezinha do interior de Minas, essa festa era a maior alegria da meninada. As fogueiras, as quadrilhas, o milho verde assado na brasa, uma fartura de coisas boas que só acontecia uma vez por ano. Pois nesse dia, meu pai, João das Dores, tinha uma regra que não podia ser quebrada, nem que o mundo acabasse. Voltar para casa antes do sol se pôr. Não quero ninguém dessa casa na rua depois que escurecer. Ele dizia com aquela voz que não admitia discussão. Voz de homem brabo, viu? Desses que não precisa levantar o tom para ser obedecido. Mas naquele ano, quando eu já estava com meus 14 anos, algo diferente aconteceu. Minhas amigas me chamaram para ficar mais um pouquinho, só para ver o mastro de São João ser erguido. Era uma honra para as moças ajudar a enfeitar ele. Ave Maria, como eu queria participar! Vi meu irmão Tiago, 2 anos mais novo, implorando com os olhos para ficar também. Vamos ficar só mais um pouquinho, pai deixou. Menti, sabendo que ia me arrepender mais tarde. Mas naquela hora, a vontade de ser livre falou mais alto. Quando finalmente chegamos em casa, o céu já estava preto que nem breu, salpicado de estrelas. A lua cheia iluminava o caminho de terra que levava até nossa casa. De longe vi a silhueta do meu pai parado na porta, reto feito um poste, braços cruzados. Meu coração bateu mais forte que tambor de festa, e as pernas ficaram moles que nem mandioca cozida. Tiago, vai pro quarto! Meu pai falou sem nem olhar pro meu irmão. Conceição, você vem comigo. Nunca vou esquecer o olhar dele naquela noite. Não era raiva que tinha ali. Era uma decepção tão grande que doía mais que qualquer surra. Ele me levou pro quartinho de ferramentas, acendeu o lampião e fechou a porta. Sem dizer uma palavra, pegou a cinta pendurada na parede. Desobediência tem preço, menina. Ele disse finalmente. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. O castigo foi duro, como sempre era quando a gente quebrava as regras dele. Mas dessa vez, algo dentro de mim mudou. Não chorei. Não pedi desculpa. Apenas aceitei em silêncio, olhando nos olhos dele com uma determinação que nem sabia que tinha. Aquilo pareceu desconcertar meu pai mais que qualquer choro ou súplica poderia. Por um breve momento vi confusão naqueles olhos sempre tão seguros. Mas ele se recompôs rápido, mandando eu ir dormir sem janta. Os dias que se seguiram foram esquisitos lá em casa. Eu fazia minhas obrigações sem reclamar. Lavar roupa no tanque, ajudar no fogão a lenha, cuidar das galinhas. Mas fazia tudo muda que nem porta. Não conversava, não sorria, não cantava como antes. Era como se aquela menina alegre que eu tinha sido tivesse ido embora de vez naquela noite. Minha mãe, Helena, tentava quebrar aquele gelo, coitada. Vinha com histórias, com brincadeiras,
com promessas de fazer meu doce preferido. Mas eu tinha criado uma casca dura que nem jabuti. Por dentro fervia de revolta. Por fora, parecia calma que nem água de poço. Uma noite, enquanto eu ajudava minha mãe na cozinha, ouvi uma conversa entre meus pais no quarto. A porta estava entreaberta e as vozes deles chegavam até nós. João, a menina não é mais a mesma. Minha mãe falava, a voz baixinha e preocupada. Não canta mais, não sorri. Tá parecendo uma velhinha antes do tempo. É assim mesmo, mulher. Meu pai respondeu com aquela firmeza de sempre. Adolescência é isso. Passa. Não é só isso, e você sabe. É desde aquele castigo da festa. Você não acha que foi duro demais com ela? Disciplina é necessária, Helena. Tô preparando ela pra vida. O mundo lá fora não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas, João, ela tá se afastando de nós. De você, principalmente. Houve um silêncio comprido depois disso. Tão comprido que achei que a conversa tinha acabado. Mas então ouvi meu pai dizer algo que nunca esperaria dele. Meu pai batia na gente por qualquer coisinha, sabia? Um olhar errado, um prato mal lavado. Ele não precisava de motivo. Eu jurei que nunca ia ser assim com meus filhos, que só ia castigar quando fosse necessário. A voz dele tremia de leve, como se tivesse abrindo uma porta trancada há muito tempo. Fiquei tão surpresa com aquela revelação que quase deixei cair o prato que estava secando. Minha mãe deve ter percebido que eu estava ouvindo, porque veio até a porta e a fechou de vez. Na semana seguinte, algo ainda mais inesperado aconteceu. Eu estava no quintal tratando das galinhas quando meu pai se aproximou. Era raro ele vir falar comigo a sós desde aquela noite. Geralmente ele só dava ordens durante as refeições ou quando precisava que eu fizesse algum serviço. Ele parou perto do poleiro, as mãos enfiadas nos bolsos da calça de brim, parecendo mais desconfortável que pé em sapato novo. Olhou para o céu, para os pés, para as galinhas, para tudo, menos para mim. Concinha! Ele começou, e o uso do meu apelido já me deixou alerta. Você acha que eu sou muito duro com vocês? A pergunta me pegou tão de surpresa que fiquei sem reação por alguns segundos. Era como se uma das galinhas tivesse falado comigo. O senhor é como acha que tem que ser. Respondi finalmente com cuidado. Ele soltou um suspiro pesado, daqueles que parece que carregam o mundo nas costas. Eu sei que você não entende porque sou tão duro com você, ele disse. Mas eu quero que você seja forte, que não dependa de ninguém. O mundo não é lugar pra gente fraca, Concinha. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Nunca tinha visto meu pai assim, tentando explicar suas ações, tentando se justificar. Meu pai era assim comigo, mas pior. Ele continuou, a voz ficando mais baixa. Achei que essa era a única forma de ensinar você a ser forte. A única que eu conhecia. Foi aí que aconteceu. Enquanto falava, algo no rosto dele mudou. Os olhos, sempre tão duros, encheram de água. E antes que pudesse disfarçar ou virar o rosto, uma lágrima escorreu pela bochecha queimada de sol. Depois outra. E mais outra. Eu não quero que você me odeie, ele disse, a voz agora embargada de um jeito que nunca tinha ouvido. Eu só quero que você tenha uma vida melhor que a minha. Sabe, meu filho, enquanto conto essas lembranças guardadas há tantos anos, vejo como é importante a gente compartilhar nossas histórias de família. Quantos de nós carregamos segredos ou mal-entendidos que podiam ser curados se a gente só conversasse com o coração aberto? Se você está me ouvindo agora e tem alguma história parecida na sua família, algum silêncio que precisa ser quebrado, saiba que não está sozinho nessa não. Às vezes, descobrir a verdade dói mais que dente inflamado, mas é o primeiro passo para a cura. Se minha história mexeu com você de algum jeito, considere se inscrever neste canal para a gente continuar essa prosa juntos. Quem sabe suas experiências não podem ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para enfrentar os fantasmas da família delas. Ver meu pai chorando ali na minha frente,
Um homem que eu sempre achei ser forte como Jequitibá me deixou sem chão. Não sabia o que fazer, se abraçava ele, se ficava quieta. Acabei fazendo o que meu coração mandou. Dei um passo à frente e peguei na mão dele. Uma mão calejada de tanto trabalhar na roça, cheia de cicatrizes da vida dura, agora tremendo que nem folha ao vento. Ali, parada na frente do meu pai, vendo as lágrimas dele molhando o chão do quintal, não sabia o que dizer. É estranho ver um homem como ele, que a vida toda foi rijo que nem tronco de aroeira, de repente quebrar assim. É como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. As galinhas continuavam ciscando, o sol continuava brilhando, mas nada mais parecia o mesmo. Pai, comecei, sem saber direito como terminar aquela frase. Ele enxugou o rosto com as costas das mãos, pigarreou fundo e tentou se recompor. Homem daquela geração não gostava de mostrar fraqueza, sabe? Era como se tivesse cometido um pecado capital. Tem coisas na vida que a gente carrega aqui dentro, ele disse batendo no peito, já com a voz mais firme. Carrega tanto tempo que nem lembra mais como era não ter esse peso. Foi tudo o que falou naquele dia. Deu meia volta e saiu andando de volta para casa. Os ombros agora um pouquinho menos retos que antes, como se aquele momento tivesse aliviado um tantinho do peso que ele carregava. Fiquei ali, olhando ele ir embora, com um nó na garganta e 1000 perguntas na cabeça. Naquela noite, não consegui dormir direito. As palavras do meu pai ficaram rodopiando na cabeça que nem mariposa em volta da lamparina. Carrega tanto tempo que nem lembra mais como era não ter esse peso. Que peso seria esse? O que meu pai guardava dentro dele que nem para a família contava? No dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Meu pai voltou a ser o João das dores de sempre. Cara fechada, poucas palavras, olhar duro. Eu que tinha achado que aquele momento de vulnerabilidade ia mudar alguma coisa entre nós, fiquei desapontada. Mas também comecei a perceber coisas que nunca tinha reparado antes. Como ele sempre ficava calado quando alguém mencionava a mãe dele. Como ele nunca falava da própria infância. Como quando a gente recebia visita de parentes mais velhos, ele arrumava desculpa para sair, ir cuidar da roça ou dos animais. Qualquer coisa, para não ficar ali ouvindo histórias do passado. Mãe, perguntei um dia, enquanto ajudava ela a debulhar milho. O que aconteceu entre o pai e a avó dele? Por que eles brigaram? Minha mãe suspirou daquele jeito sofrido. Olhou para os lados para ter certeza que ninguém estava por perto. Sua avó Justina era uma mulher complicada. Ela começou falando baixinho. Depois que seu avô Francisco morreu, quando seu pai tinha só 12 anos, ela passou a criar os filhos com uma dureza que nem se fala. Mas não era só isso. Ela fez uma pausa como se estivesse decidindo quanto podia contar. Um dia, quando seu pai já era moço feito, trabalhando na roça que herdou do pai dele, sua avó casou de novo. Com um homem ruim, viu? Desses que a cachaça transformou numa coisa que nem gente é mais. E esse homem começou a vender pedaços da terra que era por direito do seu pai e dos irmãos para sustentar o vício da bebida. Foi aí que entendi o porquê daquele rompimento. Meu pai, que dava tanto valor ao trabalho, à honestidade, à terra, ver a própria mãe deixando um estranho dilapidar a herança da família deve ter sido como uma facada no peito. Seu pai confrontou a mãe, pediu que ela mandasse o homem embora. Mas ela escolheu ficar com o marido novo. Minha mãe continuou. Disse coisas duras para o seu pai. Coisas que uma mãe não devia dizer para um filho nunca. E seu pai, orgulhoso como sempre foi, jurou que nunca mais pisaria na casa dela, nunca mais falaria com ela. E cumpriu. Não conseguia imaginar a dor que meu pai devia ter sentido. Ser traído assim pela própria mãe. Pela pessoa que deveria estar do lado dele sempre. Comecei a ver as coisas com outros olhos. Aquela rigidez toda que meu pai tinha com a gente.
Aquela mania de dizer que o mundo era duro e a gente precisava ser mais duro ainda. Era a forma dele de nos proteger da mágoa que ele tinha sentido. E agora ela tá doente e quer ver ele? Perguntei. É, minha mãe confirmou. Esse homem, o padrasto do seu pai, morreu faz tempo. Bebeu até estourar o fígado. Sua avó vive sozinha agora, numa casinha na beira da cidade. Nunca mais casou. E agora descobriu que tá com um problema no coração. Desses que não tem mais jeito. Mandou um bilhete pro seu pai, através da comadre Zulmira, pedindo perdão, dizendo que quer ver o filho uma última vez antes de ir embora desse mundo. A carta! Era isso que tinha feito meu pai chorar naquele dia na varanda. Era a carta da mãe dele, depois de mais de 20 anos sem se falarem. E o pai vai? Quis saber. Não sei, filha. Seu pai é um homem bom, mas é teimoso que nem burro empacado. 20 anos é muito tempo para guardar mágoa. Mas também é muito tempo para juntar coragem de perdoar. Nos dias que se seguiram, percebi que meu pai estava diferente. Mais distraído, mais calado que o normal. Se é que isso era possível. Às vezes pegava ele olhando para o horizonte na direção da cidade, como se estivesse decidindo alguma coisa importante. Uma tarde, quando voltava da escola, sim, porque, diferente de muitas meninas da minha idade, meu pai fazia questão que eu estudasse. Dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar da gente. Encontrei ele no galpão, polindo o velho Ford 29 que só usava em ocasiões especiais. Vai sair, pai? Perguntei, tentando parecer casual. Ele continuou esfregando o pano no capô, sem levantar os olhos. Vou até a cidade amanhã. Tenho uns assuntos para resolver. Senti meu coração acelerar. Será que ele finalmente tinha decidido ir ver a mãe? Será que depois de tanto tempo, aquele laço quebrado poderia ser remendado? Posso ir junto? As palavras saíram da minha boca antes que pudesse pensar direito. Meu pai finalmente levantou a cabeça, me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. Não é passeio, menina. É assunto de adulto. Eu sei, respondi, reunindo toda a coragem que tinha. É sua mãe, não é? A avó Justina. Eu sei que ela tá doente e quer ver o senhor. Vi os olhos dele se arregalarem de surpresa, depois se estreitarem de desconfiança. Quem te contou isso? Mãe me contou um pouco. Só que a senhora tá doente e mandou uma carta. Ele ficou quieto por um tempo, olhando pro pano em suas mãos, como se ali tivesse a resposta para todas as perguntas do mundo. Por que o senhor não me conta o resto? Arrisquei, dando um passo na direção dele. Somos família. Família não devia ter segredos um com o outro. Foi como se tivesse tocado numa ferida aberta. Meu pai jogou o pano no chão com força, a cara fechando feito tempo de tempestade. Família? Pois foi justamente minha família que me apunhalou pelas costas. Foi minha própria mãe que escolheu um bêbado vagabundo em vez do próprio filho. Nunca tinha visto meu pai tão bravo. Não era a raiva controlada de sempre. Era uma fúria antiga, guardada por anos, agora borbulhando como água fervendo. Ela deixou aquele homem vender nossas terras, terras que meu pai, seu avô, trabalhou a vida toda para conseguir, terras que eram para ser minha herança, dos meus irmãos. Ele andava de um lado para o outro agora, gesticulando, o rosto vermelho de emoção. E agora que tá morrendo, quer que eu vá lá? Pra quê? Pra dizer que perdoo? Que tá tudo bem? Não sei, pai. Respondi baixinho. Às vezes as pessoas só querem uma chance de pedir desculpas antes de ir embora. Ele parou de andar, me olhando como se me visse de verdade pela primeira vez. Desde quando você ficou assim, tão crescida, falando essas coisas? Perguntou, mas não havia raiva na voz dele agora. Só uma espécie de admiração confusa. Dei de ombros. A gente cresce, pai. Às vezes mais por dentro que por fora. Ele voltou a sentar no banquinho ao lado do carro, parecendo de repente muito cansado,
muito mais velho que seus 40 e poucos anos. Não sei se consigo, Consinha. Não sei se consigo olhar para ela de novo. Depois de tudo, foi a primeira vez que vi meu pai admitindo uma fraqueza assim, de propósito, na minha frente. Não lágrimas involuntárias como naquele dia no quintal, mas uma confissão consciente de que havia coisas que até ele, João das Dores, homem forte e destemido, não sabia se conseguia enfrentar. Eu vou com o Senhor, falei, sem pensar duas vezes. Se quiser, claro. Às vezes é mais fácil fazer as coisas difíceis quando tem alguém do lado da gente. Meu pai me olhou por um longo tempo, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Então, muito devagar, assentiu com a cabeça. Tá certo, ele disse finalmente. A gente vai amanhã. Eu, você e sua mãe. Família. E foi assim que, numa manhã de domingo, nos arrumamos com nossas melhores roupas e partimos no velho Ford em direção à cidade. Íamos finalmente conhecer a avó Justina, a mulher que tinha causado tanta dor no coração do meu pai. A mulher que, mesmo depois de tantos anos, ainda tinha o poder de fazer aquele homem forte chorar como uma criança. O caminho até a cidade nunca me pareceu tão longo. Mamãe sentada no banco da frente, quieta que nem nunca vi, de vez em quando pousando a mão no braço do meu pai, num gesto de apoio silencioso. Eu no banco de trás, olhando pela janela as paisagens que conhecia de cor, passando, tentando imaginar como seria essa avó que nunca tinha conhecido. Seria parecida com meu pai? Teria os mesmos olhos escuros, o mesmo queixo teimoso? Estaria mesmo arrependida ou era só medo de morrer sozinha? Quando chegamos na cidadezinha, meu pai dirigiu devagar pelas ruas de paralelepípedo, como se estivesse adiando o momento o máximo possível. Finalmente parou em frente a uma casinha simples, de janelas azuis e um pequeno jardim na frente. Ficamos todos dentro do carro por alguns minutos, sem dizer nada. Vamos! Meu pai finalmente disse, abrindo a porta. Acabar logo com isso. Descemos do carro e atravessamos o pequeno jardim, onde algumas margaridas teimosas cresciam entre o mato que precisava ser cortado. Meu coração estava batendo que nem martelo em ferraria. Imagino que o do meu pai, então, nem se fala. A mão dele, sempre firme, tremia de leve quando bateu na porta de madeira descascada. Demorou um tempinho até a porta se abrir. Uma mulher miúda, mais velha que o tempo, apareceu. Curvada pelos anos, cabelos brancos que nem algodão presos num coque mal feito, rosto enrugado como papel amassado. Mas os olhos... Ah, os olhos eram os mesmos do meu pai, escuros, profundos, daqueles que parecem enxergar a alma da gente. João? Ela perguntou, a voz fraquinha, mas firme, como se não acreditasse no que estava vendo. Meu pai não respondeu. Ficou ali parado, olhando para a mulher que tinha lhe dado a vida e depois lhe virado as costas. Acho que nenhum dos dois sabia direito o que fazer ou dizer, depois de tanto tempo. É você mesmo, meu filho. Ela insistiu, esticando uma mão enrugada e trêmula na direção dele, sem chegar a tocá-lo. Sou eu. Ele finalmente falou, a voz mais áspera que o normal. Recebi seu bilhete. Vim ver como a senhora tá. As palavras soaram frias, distantes, muito longe do que ele realmente devia estar sentindo. Meu pai era assim. Guardava os sentimentos bem fundo, como quem esconde dinheiro debaixo do colchão. Meu Deus do céu! A velha senhora sussurrou, e vi lágrimas brotando nos cantos dos olhos dela. Nunca pensei que ia ter a chance de te ver de novo antes de partir. Ela então olhou para mim e para minha mãe, como se só agora percebesse que não estávamos sozinhos. E quem são elas? Minha esposa, Helena, meu pai disse, indicando minha mãe com um gesto breve. E minha filha mais velha, Conceição. Sua filha? Os olhos da velhinha brilharam de um jeito diferente. Minha neta? Tenho uma neta moça? Concordei com a cabeça sem saber o que dizer. Era estranho estar na frente dessa mulher e pensar
Essa é minha avó, quando durante toda a vida tinha acreditado que meus avós paternos estavam mortos. Tenho 3, na verdade. Meu pai acrescentou, ainda com aquela voz distante. E 2 meninos. 5? A senhora levou a mão ao peito como se não pudesse acreditar. 5 netos que nunca conheci. Houve um silêncio constrangedor, daqueles que parece durar uma eternidade. Até que a avó Justina se afastou da porta, convidando a gente para entrar. Venham, por favor. Não vão ficar aí na soleira. A casa é simples, mas tá limpa. A casa era mesmo pequena e simples, mas arrumadinha e limpa, como ela disse. Entramos numa salinha com 2 sofás velhos, mas bem cuidados, uma mesinha de centro com uma toalha de crochê e na parede, para minha surpresa, várias fotografias. E em muitas delas estava meu pai, jovem, criança, adolescente. Ele também reparou nisso. Vi os olhos dele percorrendo as fotos, se demorando numa em particular. Ele, menino, não devia ter mais que 10 anos, sentado num banco de madeira, ao lado de um homem alto e magro, que só podia ser meu avô. Guardei tudo, a avó Justina disse, seguindo-se só o olhar dele. Cada foto, cada lembrança, mesmo sabendo que você nunca mais ia querer me ver. Meu pai não respondeu, mas vi um músculo tremendo no maxilar dele, sinal de que estava segurando as emoções com toda a força. Aceita um cafezinho? Ela perguntou, olhando para minha mãe como se buscasse uma aliada. Acabei de coar. Aceitamos sim, dona Justina. Minha mãe respondeu com gentileza. Era o jeito dela, sempre tentando suavizar as situações difíceis. Enquanto a velhinha ia para a cozinha, apoiada numa bengala que não tinha notado antes, meu pai continuava em pé, olhando ao redor como se estivesse num lugar estranho e perigoso. Senta, pai. Falei baixinho. A senhora já tá vindo. Ele obedeceu quase que por reflexo, sentando na beiradinha do sofá como se a qualquer momento fosse levantar e sair correndo. Minha mãe sentou do lado dele, eu numa poltrona perto. A avó Justina voltou trazendo uma bandeja com um bule de café, xícaras e um prato de biscoitos que pareciam caseiros. As mãos dela tremiam tanto que a bandeja chacoalhava, fazendo as xícaras tilintarem. Deixa que eu ajudo, dona Justina. Minha mãe se levantou e pegou a bandeja das mãos dela. Obrigada, minha filha. A velhinha sorriu agradecida e sentou na poltrona de frente para o meu pai. O médico disse que não devo fazer esforço. O coração tá fraco, sabe? Mas enquanto ele bate, eu agradeço. Ninguém disse nada enquanto minha mãe servia o café. Um silêncio pesado preenchia a sala. Quase dava para cortar com faca. João! A avó Justina finalmente começou, a voz embargada de emoção. Eu sei que não tem perdão pro que eu fiz. Sei que 20 anos é muito tempo e que palavras não apagam o sofrimento que causei. Mas preciso que você saiba. Preciso dizer antes de ir embora desse mundo que não teve um dia, um único dia, nesses 20 anos, que eu não me arrependesse. Meu pai olhava fixo para a xícara de café na sua mão, como se ali tivesse a coisa mais interessante do mundo. Por que fez aquilo? Ele perguntou de repente, a voz baixa mas clara. Por que escolheu ele, em vez de nós? A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. A avó Justina fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Eu estava perdida, filho. Depois que seu pai morreu, eu não sabia como seguir em frente. Tinha 4 filhos para criar, uma propriedade para administrar e nenhuma ideia de como fazer isso. Seu pai sempre cuidou de tudo, nunca me ensinou nada sobre negócios. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café com mãos trêmulas. Quando Augusto apareceu, oferecendo ajuda, pareceu um presente do céu. Era charmoso, sabia falar bonito, prometeu cuidar de mim e de vocês. No começo, ele realmente ajudou. Só depois que casou com ele, percebeu que era um bêbado violento, que só queria nossas terras. Meu pai completou com amargura. Sim, ela admitiu baixando os olhos.
Quando percebi quem ele realmente era, já era tarde demais. Tinha vendido mais da metade das terras e me ameaçava. Dizia que se eu tentasse deixá-lo, ia acabar com o que restava, e talvez até fazer mal a vocês. Isso pegou meu pai de surpresa. Vi os olhos dele se arregalarem ligeiramente. Está dizendo que ficou com ele para nos proteger? Estou dizendo que fui fraca e tola. Ela respondeu, lágrimas escorrendo livremente agora pelo rosto enrugado. Devia ter lutado, devia ter pedido ajuda. Mas tinha vergonha, tinha medo. Quando você me confrontou aquele dia, pedindo que escolhesse, eu disse coisas horríveis. Coisas que nunca pensei, que nunca senti. Falei da boca pra fora, com raiva, com medo. E quando você foi embora jurando nunca mais voltar, uma parte de mim morreu naquele dia. A sala ficou em silêncio novamente. Vi meu pai engolir em seco, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a xícara. Minha mãe olhava de um para outro, os olhos úmidos. E os outros? Meu pai perguntou depois de um tempo. Meus irmãos? Um sorriso triste cruzou o rosto da velha senhora. Geraldo está em São Paulo. Casou, tem filhos. Manda notícias de vez em quando. Antônio foi pro sul. Perdemos contato há anos. E sua irmã, Aparecida, coitadinha, faleceu faz 10 anos. Pneumonia. Meu pai fechou os olhos com força ao ouvir sobre a morte da irmã. Eles deviam ter sido próximos, pensei. Mais uma coisa que eu não sabia sobre o meu próprio pai. E o seu marido? Ele perguntou sem conseguir dizer a palavra padrasto. Augusto morreu há 12 anos. Cirrose. Ela fez o sinal da cruz. Deus me perdoe, mas foi um alívio. Os últimos anos com ele foram um inferno na terra. Por que não me procurou antes? A voz do meu pai tinha uma nota de acusação, mas também de dor. Depois que ele morreu? Por que esperar até estar morrendo? A avó Justina baixou a cabeça, parecendo ainda menor na sua poltrona. Vergonha, meu filho. Puro orgulho e vergonha. E medo também. Medo que você me rejeitasse, que cuspisse na minha cara todo o ódio que tinha direito de sentir. Precisei da certeza de que meus dias estavam contados para criar coragem. Foi então que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Meu pai, aquele homem de pedra, levantou-se lentamente, atravessou o pequeno espaço entre eles e ajoelhou na frente da cadeira onde sua mãe estava sentada. Por um momento ficou ali, apenas olhando para ela, como se estivesse memorizando cada detalhe daquele rosto envelhecido. A senhora era mais bonita antes, ele disse, a voz rouca de emoção contida. Lembro que tinha os cabelos pretos, sempre presos numa trança, e cantava quando achava que ninguém estava ouvindo. As lágrimas escorriam agora sem parar pelo rosto da minha avó. Ela estendeu uma mão trêmula e, hesitante, tocou o rosto do meu pai. Eu não mereço seu perdão, meu filho. Sei disso. Só queria ver você uma última vez. Ver o homem que se tornou, conhecer sua família, saber que, apesar dos meus erros, você seguiu em frente. Meu pai cobriu a mão dela com a sua, num gesto que pegou todos de surpresa. Também cometi erros, ele disse baixinho. Carreguei esse rancor por muito tempo. Tempo demais. Foi aí que as comportas se abriram de vez. Os dois choravam agora, sem vergonha nem reserva. Anos de dor, de separação, de palavras não ditas, tudo vindo à tona num abraço desajeitado, mas sincero. De repente, meu pai não era mais aquele homem severo que eu conhecia. Era apenas um filho reencontrando sua mãe, depois de uma vida de separação. E eu, assistindo aquela cena, senti algo mudar dentro de mim também. Sabe, meus queridos, a vida nos ensina de formas estranhas. Às vezes, precisamos ver a vulnerabilidade nos outros para entender nossa própria força. Vendo meu pai chorar nos braços da mãe dele, percebi que a verdadeira coragem não está em esconder os sentimentos, mas em ter a bravura de enfrentá-los. Se você tá me ouvindo agora e carrega alguma mágoa antiga, algum ressentimento que parece pesado demais para largar,
Quero que saiba que nunca é tarde demais para perdoar. Não pelo outro, mas por você mesmo. O perdão é um presente que a gente se dá, uma forma de dizer que aquela dor não vai mais controlar nossa vida. Ficamos lá, na casa da avó Justina, o dia inteiro. Meu pai e ela tinham 20 anos de histórias para colocar em dia. Minha mãe ajudou a preparar o almoço. Eu explorei a casinha curiosa, descobrindo mais fotos, mais pedaços da história do meu pai, que nunca tinha conhecido. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, já estava anoitecendo. Meu pai prometeu voltar no próximo domingo, trazer os outros filhos para conhecerem a avó. A avó Justina chorou de novo, agradecendo a Deus pela chance de conhecer pelo menos parte da família antes de partir. Na volta para casa, meu pai dirigia em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era mais aquela mudez carregada de amargura, mas um silêncio pensativo, quase sereno. Pai! Chamei do banco de trás, depois que já tínhamos percorrido boa parte do caminho. O senhor tá bem? Ele me olhou pelo retrovisor e vi algo novo nos olhos dele. Uma suavidade que nunca tinha visto antes. Tô com Sinha, ele respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, vi um pequeno sorriso se formar nos cantos da boca dele. Acho que tô melhor do que estive em muito tempo. As coisas lá em casa começaram a mudar depois daquele domingo. Era como se o encontro com a avó Justina tivesse aberto uma porteira dentro do meu pai, deixando sair sentimentos que estavam presos há tanto tempo que já tinham criado raízes. Nos primeiros dias, ele continuava quieto, mas era um quieto diferente. Às vezes pegava ele olhando pro nada com um sorrisinho no canto da boca, como quem lembra de alguma coisa boa do passado. No domingo seguinte, como prometido, fomos todos visitar a avó Justina. Dessa vez, meus irmãos também foram. Tiago e Mariana estavam nervosos. Nunca tinham ouvido falar dessa avó que de repente apareceu na vida da gente. Mas a velhinha conquistou eles num instante. Tinha feito um bolo de fubá com goiabada que cheirava tão bem que dava água na boca só de passar pela porta. Meu Deus do céu! Ela exclamou quando viu meus irmãos. Como são bonitos! Tiago tem o queixo do seu avô igualzinho. E a Mariana é a cara da minha mãe, sua bisavó. Que Deus a tenha. Foi bonito de ver, viu? A avó Justina, mesmo fraca do coração, parecia ganhar vida na presença dos netos. Contou histórias pra gente do tempo em que meu pai era menino. Histórias que eu nunca tinha ouvido. De como ele era teimoso desde pequeninho, de como aprendeu a nadar sozinho no açude, de como sempre protegia os irmãos mais novos. Esse seu pai era um capeta quando criança. Ela ria, os olhos brilhando de recordações. Uma vez subiu no telhado do paiol para pegar um filhote de passarinho que tinha caído do ninho. Quase me matou de susto. Meu pai escutava aquelas histórias com um misto de vergonha e alegria. Às vezes corrigindo um detalhe ou outro, às vezes simplesmente balançando a cabeça com um sorriso discreto. E a senhora? Perguntei curiosa. Como era quando tinha minha idade? A avó Justina ficou pensativa, os olhos mirando um passado distante. Ah, minha neta! Eu era sonhadora. Queria conhecer a capital, estudar, quem sabe até ser professora. Mas naquela época, moça de família não tinha muita escolha. Casei com seu avô Francisco com 16 anos. Ele era um bom homem, trabalhador, mas daqueles antigos que achavam que lugar de mulher era em casa, cuidando dos filhos. Ela suspirou, suas mãos enrugadas alisando o vestido gasto. Se eu pudesse voltar atrás, teria estudado mais, teria aprendido a cuidar dos negócios. Talvez assim, quando fiquei viúva, não teria sido tão fácil para aquele homem me enganar. Olhei para o meu pai, preocupada com a reação dele ao ouvir a menção ao padrasto. Mas, para minha surpresa, ele apenas estendeu a mão e tocou o braço da mãe com gentileza. O que passou, passou, ele disse, a voz mais macia que o normal. A gente só pode olhar para frente agora. Nas semanas seguintes,
Passamos a visitar a avó Justina regularmente. Às vezes era meu pai quem ia sozinho, chegando tarde da cidade com o rosto mais leve, como se cada visita tirasse um pouquinho do peso que carregava há tanto tempo. Outras vezes, íamos todos juntos, transformando aquela casinha simples em um lugar de reunião da família. Na escola, eu não conseguia parar de pensar em tudo o que estava acontecendo. Era como se de repente tivesse ganhado não só uma avó, mas também um pedaço da história da minha família, que nunca soube que existia. E o mais importante, estava conhecendo um lado do meu pai que nunca imaginei que existisse. Uma tarde, voltando para casa, encontrei ele sentado na varanda, olhando para o horizonte com aquela expressão pensativa que tinha se tornado comum nos últimos tempos. "Posso sentar com o senhor?" Perguntei, ainda um pouco hesitante. Mesmo com as mudanças recentes, ainda não estava acostumada a iniciar conversas com meu pai. "Claro, Consinha!" Ele respondeu, indicando o banco ao lado dele. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando o sol começando a se pôr atrás dos morros, pintando o céu de laranja e rosa. "Pai!" comecei, reunindo coragem. "Posso perguntar uma coisa?" "Pode. O senhor tá feliz? Por ter reencontrado a avó Justina, quero dizer." Ele não respondeu de imediato. Vi seu peito subir e descer num suspiro fundo. "Feliz não é bem a palavra." Ele disse finalmente. "É mais complicado que isso. Tem alegria, sim, mas também tem tristeza pelos anos perdidos. Há arrependimento por não ter procurado ela antes. Raiva ainda de algumas coisas. É uma mistura, filha." Ele virou a cabeça e me olhou diretamente. "Uma coisa rara. Mas tem uma coisa que sinto com certeza. Alívio. Como se tivesse carregando uma pedra enorme nas costas todos esses anos. E agora finalmente pude colocar no chão. Naquele momento, tive uma coragem que nunca pensei que teria. O senhor se arrepende? Do jeito que nos criou? Com tanta rigidez?" Meu pai engoliu em seco, desviando o olhar de volta para o horizonte. "Me arrependo de algumas coisas, sim." Ele admitiu depois de um tempo. "Fui duro demais às vezes. Principalmente com você, por ser a mais velha. Achei que precisava ser assim para preparar vocês para o mundo. Um mundo que eu via cheio de perigos, de traições." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Quando sua avó escolheu aquele homem em vez de mim e meus irmãos, algo quebrou dentro de mim, Consinha. A confiança. Se a própria mãe podia virar as costas pra gente, que dirá o resto do mundo? Decidi que nunca mais ia confiar em ninguém assim, de coração aberto. E sem perceber, passei essa desconfiança para vocês, na forma de regras, de rigidez." Aquela confissão me pegou de surpresa. Nunca tinha ouvido meu pai falar assim, com tanta sinceridade sobre seus próprios sentimentos. "Mas o senhor tá mudando", arrisquei dizer. "Desde que vimos a avó Justina, o senhor tá diferente." Um pequeno sorriso apareceu no rosto dele. "Tô tentando, filha. Não é fácil mudar depois de tantos anos, mas tô tentando." Naquela noite, deitada na minha cama, fiquei pensando em tudo que meu pai tinha dito. Comecei a entender que por trás daquela dureza toda, havia um homem ferido, tentando proteger os filhos da dor que ele mesmo tinha sentido. Não justificava tudo, claro, mas me ajudava a ver ele com outros olhos. Infelizmente, a felicidade daquele reencontro não durou muito. Menos de 3 meses depois, numa manhã de dezembro, recebemos a notícia que a avó Justina tinha partido durante a noite. O coração dela, já fraco, finalmente tinha parado. Pelo menos, a vizinha que veio avisar disse. Ela tinha ido em paz, durante o sono, com um sorriso no rosto. Meu pai recebeu a notícia em silêncio. Não chorou na frente da gente, mas vi a dor nos olhos dele. Uma dor diferente da raiva antiga. Era a dor de quem tinha perdido 2 vezes. Primeiro nos 20 anos de afastamento, depois na morte que chegou tão pouco tempo depois da reconciliação. O enterro foi simples, mas bonito. Muita gente da cidade apareceu, mostrando que, apesar de tudo,
A avó Justina era respeitada na comunidade. Meu pai ficou em pé ao lado do caixão o tempo todo, como se montando guarda. Quando jogaram a primeira pá de terra, vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Só uma. Mas dessa vez, ele não tentou esconder. Depois do enterro, fomos todos para a casa da avó Justina, agora vazia, silenciosa. Tinha um cheiro de erva doce no ar, o perfume que ela gostava de usar. Na mesa da sala, encontramos um envelope endereçado ao meu pai, com a letra trêmula dela. Deve ter escrito nos últimos dias, minha mãe comentou baixinho. Meu pai abriu o envelope com cuidado como se fosse algo frágil e precioso. Dentro havia uma carta e uma chave antiga. Ele leu a carta em silêncio, os olhos percorrendo o papel várias vezes. Depois, sem dizer nada, passou para minha mãe, que leu, e depois olhou para ele com os olhos cheios d'água. O que diz, mãe? Perguntei curiosa. Foi meu pai quem respondeu. Sua avó guardou um pouco do dinheiro da venda das terras. Escondeu do marido. Foi juntando aos poucos. Deixou tudo para nós, com um pedido de perdão e a esperança de que possamos comprar de volta pelo menos uma parte da terra do seu avô. A chave, descobrimos, era de uma caixinha guardada embaixo do assoalho, onde ela tinha escondido o dinheiro todos aqueles anos. Não era uma fortuna, mas era suficiente para um recomeço. Um gesto final de arrependimento e amor. Naquela noite, já em casa, ouvi passos na varanda tarde da noite. Levantei devagar e espiei pela janela. Era meu pai, sozinho no escuro, olhando para o céu estrelado. E ele estava chorando abertamente, sem tentar esconder ou controlar. Chorava como uma criança, os ombros sacudindo com soluços que pareciam vir do fundo da alma. Meu primeiro instinto foi voltar para a cama e fingir que não tinha visto. Era o que teria feito antes, mas algo tinha mudado em mim também nas últimas semanas. Então, peguei um chale, coloquei sobre os ombros e saí silenciosamente. Pai! Chamei baixinho para não assustá-lo. Ele se virou, o rosto molhado brilhando sob a luz da lua. Não fez nenhum movimento para limpar as lágrimas ou se recompor. Apenas me olhou, com toda aquela dor exposta, sem vergonha. Vem cá, filha, ele disse, abrindo os braços num gesto que nunca tinha feito antes. E pela primeira vez que me lembrava, abracei meu pai de verdade. Não aqueles abraços rápidos e desajeitados de aniversário ou Natal, mas um abraço longo, apertado, cheio de coisas não ditas. Senti o corpo dele tremer com o choro contido e chorei junto, as lágrimas se misturando. Ela se foi, ele murmurou contra meu cabelo. Mal tive tempo de conhecer ela de novo. E ela se foi. Eu sei, pai, respondi sem saber o que mais dizer. Mas pelo menos vocês se reconciliaram. Pelo menos teve isso. Ele assentiu, me apertando mais forte. Graças a você, filha. Se você não tivesse me encorajado, eu teria deixado o orgulho falar mais alto. Teria perdido essa chance. Aquelas palavras fizeram meu coração inchar de emoção. Meu pai, aquele homem que eu sempre achei ser tão forte e inabalável, estava me agradecendo, reconhecendo que eu tinha ajudado ele de alguma forma. Vou ser diferente daqui pra frente. Ele prometeu, segurando meus ombros e me olhando nos olhos. Não quero perder mais tempo com orgulho e mágoa. A vida é curta demais para isso. E ele cumpriu aquela promessa, viu? Meu pai era homem de palavra. Sempre foi. Quando dizia que ia fazer alguma coisa, podia esperar que fazia mesmo. Nos meses que se seguiram depois do enterro da avó Justina, vimos ele mudar de um jeito que ninguém acreditava ser possível. As mudanças começaram pequenas, quase sem a gente notar. Um bom dia mais caloroso no café da manhã. Um interesse verdadeiro em saber como tinha sido nosso dia durante o jantar. Um sorriso aqui, uma palavra de elogio ali. Era como se aquele homem duro estivesse amolecendo aos pouquinhos, igual manteiga deixada no sol. Lembro de uma tarde em particular, quando Tiago chegou da escola todo animado,
porque tinha tirado nota boa na prova de matemática. Antes, meu pai teria apenas assentido com a cabeça e dito algo como: "É sua obrigação." Mas dessa vez ele levantou os olhos do jornal, sorriu abertamente e falou: "Isso mesmo, meu filho. Tô orgulhoso de você. Vamos comemorar no domingo, que tal? Podemos ir pescar no açude, só nós dois." A cara do Tiago foi de não acreditar. O menino ficou tão surpreso que nem conseguiu responder direito. Só balançou a cabeça concordando, com os olhos arregalados como se tivesse visto assombração. Com a Mariana, que era a caçulinha e sempre teve um pouco mais de moleza, meu pai começou a demonstrar uma paciência que nunca tinha tido. Ela tinha dificuldade com leitura, trocava as letras, e antes isso deixava ele frustrado. Agora, todas as noites depois do jantar, ele sentava com ela na mesa da cozinha e ajudava nos deveres, explicando com calma, sem se irritar quando ela errava a mesma coisa várias vezes. "Cada pessoa tem seu tempo, filha," eu ouvi dizer uma noite. "Não precisa ter pressa. O importante é não desistir." Palavras assim, de ternura e compreensão, nunca tinham saído da boca do meu pai antes. Era como se o gelo que cobria o coração dele tivesse finalmente começado a derreter, deixando sair o homem bom que sempre esteve lá embaixo, escondido. Comigo, por ser a mais velha e já estar com meus 16 anos, a mudança foi diferente, mas não menos importante. Meu pai começou a me tratar não só como filha, mas como uma pessoa com ideias e opiniões que valiam a pena ser ouvidas. Um dia entrei na oficina onde ele consertava uma ferramenta. Ficou um tempo só olhando ele trabalhar, como muitas vezes fazia desde pequena. Sempre gostei de ver as mãos habilidosas dele transformando metal e madeira. "O que foi, Concinha?" ele perguntou, percebendo que eu tinha algo a dizer. "Pai, tô pensando em ser professora," falei de uma vez, esperando aquela reação de sempre, de que mulher não precisava de tanta escola, que logo eu ia casar e ter filhos. Mas ele apenas limpou as mãos num pano, me olhou com seriedade e disse: "Se é isso que quer, vamos dar um jeito. Vai precisar estudar mais, talvez até ir para a cidade grande depois. Não vai ser fácil, nem barato, mas se é seu sonho, a gente faz acontecer." Fiquei sem palavras. Aquele homem na minha frente, falando de apoiar meus estudos, de me deixar sair de casa para seguir meu caminho, não se parecia nada com o pai que conheci a vida toda. O senhor não acha que é besteira? Que eu devia ficar aqui e casar com alguém da região?" Ele balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. "Filha, o maior erro que cometi na vida foi achar que sabia o que era melhor para os outros, que podia controlar tudo e todos ao meu redor. A vida me mostrou que não é assim que funciona." Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto simples que antes seria impensável. "Se quer ser professora, então é isso que deve fazer. Não deixe ninguém, nem mesmo seu velho pai, dizer que seus sonhos não importam." Naquela noite chorei no meu quarto, mas não de tristeza. Chorei de alívio, de gratidão, por essa segunda chance que estávamos tendo como família. Claro que nem tudo foram flores, viu? Mudanças profundas assim não acontecem da noite pro dia. Meu pai ainda tinha seus momentos de impaciência, de rispidez. Ainda levantava a voz às vezes, principalmente quando estava cansado ou preocupado. Mas agora havia algo novo. Depois desses momentos ele pedia desculpas. Reconhecia que tinha errado, que precisava fazer melhor. Uma das mudanças mais bonitas foi no casamento dos meus pais. Antes, eles eram como dois bois puxando a mesma carroça, trabalhando juntos, mas raramente demonstrando carinho um pelo outro. Agora comecei a notar pequenos gestos entre eles. Meu pai trazendo uma flor do campo para minha mãe, um toque de mão na hora do almoço, sorrisos trocados quando achavam que ninguém estava olhando. Uma vez, passando pela porta do quarto deles tarde da noite, ouvi minha mãe rindo baixinho. Um som tão raro e precioso que parei para escutar, mesmo sabendo que não devia.
João, ela dizia entre risos, você tá parecendo um menino de novo, do jeito que era quando nos conhecemos. E não é bom? Meu pai respondeu, a voz mais leve que eu jamais tinha ouvido. Perdi tempo demais sendo velho antes da hora, Helena. Agora quero recuperar um pouco do que deixei passar. Mas nem tudo na vida são alegrias. Poucos meses depois da morte da avó Justina, enfrentamos um período de seca terrível. As plantações sofreram. Os animais começaram a emagrecer. O dinheiro ficou curto. Em anos anteriores, uma situação assim teria transformado meu pai numa panela de pressão prestes a explodir. Teria visto ele gritar, culpar o mundo, descontar a frustração na gente. Dessa vez foi diferente. Ele reuniu a família na mesa da cozinha, explicou a situação com calma e juntos começamos a pensar em soluções. Tiago e eu passamos a ajudar mais na roça. Mariana assumiu mais tarefas domésticas para liberar mamãe, que começou a vender doces e costurar para fora. Meu pai passou a fazer serviços de carpintaria para os vizinhos, um talento que sempre teve, mas raramente usava fora de casa. A vida é cheia de altos e baixos. Ele nos disse num domingo particularmente difícil, quando tivemos que matar uma das galinhas de estimação da Mariana para ter o que comer. Mas quando a família está unida, não tem baixo que não se possa superar. Foi nessa época difícil que realmente vi o quanto meu pai tinha mudado. A adversidade que antes o tornava amargo e distante, agora parecia aproximá-lo ainda mais da gente. Nas noites sem luz, para economizar querosene, ele sentava conosco ao redor da mesa e contava histórias da própria infância. Histórias engraçadas, aventuras, travessuras que nunca imaginávamos que aquele homem sério tinha vivido. Uma noite, enquanto ouvia ele contar sobre como uma vez tinha caído do celeiro tentando pegar ovos de passarinho, pensei na ironia da vida. Tinha sido preciso ver meu pai chorar 2 vezes para finalmente conhecê-lo de verdade. Para entender que por trás daquela fachada dura havia um homem cheio de sentimentos, de arrependimentos, de sonhos não realizados. A seca eventualmente passou, como todas as secas passam, no sertão de Minas. As chuvas voltaram, a terra reviveu, e com ela nossas esperanças. Meu pai usou parte do dinheiro que a avó Justina tinha deixado para comprar mais algumas cabeças de gado e sementes melhores. Aos poucos, reconstruímos o que a seca tinha levado. Com o tempo, o dinheiro economizado também permitiu que ele realizasse o sonho antigo de recuperar parte das terras do meu avô. Não todas, claro. Muitas já tinham donos novos, famílias que viviam lá há anos. Mas conseguiu comprar de volta um pedaço importante, onde ficava o velho pomar que meu avô tinha plantado. Ver meu pai caminhando entre aquelas árvores antigas, tocando os troncos como quem reencontra velhos amigos, foi uma das coisas mais bonitas que já presenciei. É como se parte dele ainda estivesse aqui, meu pai me disse uma tarde, enquanto colhíamos laranjas naquele pomar. Do meu pai, digo. Ele plantou cada uma dessas árvores com as próprias mãos. O senhor sente falta dele? Do vô Francisco? Meu pai assentiu, olhando para o horizonte. Todo dia. Ele morreu quando eu tinha 12 anos, mas lembro dele como se fosse ontem. Era um homem duro também, mas justo. Nunca castigava sem explicar o porquê. Acho que me perdi um pouco ao tentar ser como ele, sem realmente entender como ele era. Essas conversas se tornaram mais frequentes entre nós. Meu pai foi se abrindo aos poucos, compartilhando não só memórias, mas também seus medos, suas dúvidas, coisas que antes teria guardado só para si, achando que demonstrar incerteza era sinal de fraqueza. No fundo, a maior lição que aprendi vendo meu pai mudar foi que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para deixar as mágoas para trás, para mostrar amor, para ser a pessoa que sempre quisemos ser. 3 anos depois daquele dia em que vi meu pai chorando na varanda, estava me preparando para partir.
Tinha conseguido uma vaga na escola normal em Belo Horizonte para me formar professora, como sempre sonhei. A família toda estava na estação de trem. Minha mãe tentando não chorar. Tiago e Mariana me abraçando como se não quisessem me soltar nunca mais. Meu pai ficou por último. Quando chegou minha vez de me despedir dele, vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Um misto de orgulho e confiança, sem nenhum vestígio daquele medo antigo, daquela necessidade de controlar. Vai, minha filha, ele disse me abraçando forte. Vai e conquista o mundo. Só não esquece de voltar de vez em quando para contar pra gente como é lá fora. Quando o trem começou a se mover, vi meu pai pela janela, de mãos dadas com minha mãe. Ele sorria abertamente, sem reservas, acenando para mim. Não era mais aquele homem que eu temia e mal conhecia. Era apenas meu pai, imperfeito com seus erros e acertos, mas finalmente livre para amar e ser amado de volta. Não imaginava naquele dia na estação que o caminho que estava tomando ia me levar tão longe da fazenda onde nasci. A menina do interior que nunca tinha saído de Carangola agora ia conhecer a capital, estudar, se tornar professora. Parecia um sonho grande demais para caber no meu peito. Os primeiros meses em Belo Horizonte foram difíceis, viu? Ave Maria, que susto aquela cidade me deu! Tanta gente, tanto barulho, tanta pressa, bondes passando, automóveis buzinando, gente de todo tipo nas ruas. Eu, acostumada com o silêncio do campo apenas quebrado pelo canto dos passarinhos, me sentia como um peixe fora d'água. Morava numa pensão para moças, com mais 5 estudantes como eu. O quarto era apertado, a comida nem se comparava à da minha mãe. E a saudade de casa às vezes apertava tanto que eu chorava escondida embaixo do cobredor à noite. Mas não desisti, não. Lembrava das palavras do meu pai. Vai e conquista o mundo. E a cada dificuldade, era como se ouvisse a voz dele me encorajando a seguir em frente. A escola normal era um prédio imponente, com escadarias de mármore e professores de nariz empinado que falavam difícil. No começo me sentia diminuída perto das outras alunas. Muitas vinham de famílias ricas da capital, tinham estudado em colégios particulares, falavam até francês. Eu, com meu jeito simples do interior, meu uniforme remendado pela 1000ª vez, minhas mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, me sentia um peixe fora d'água. Mas sabe o que me salvou? A determinação que aprendi com meu pai. Aquela força de vontade que ele sempre teve, mesmo nos momentos mais difíceis. Estudava dobrado, ficava na biblioteca até tarde, pedia ajuda aos professores quando não entendia algo. E aos poucos, fui conquistando meu espaço. No 2º ano já era uma das melhores alunas da turma. As professoras elogiavam minha dedicação, e até algumas daquelas moças ricas da capital começaram a me procurar para estudar junto. Foi nessa época que conheci a Dona Matilde, uma professora já de idade que dava aulas de pedagogia. Ela me tomou como protegida, dizia que via em mim uma fagulha rara, o verdadeiro dom de ensinar. Voltava para Carangola nas férias, cheia de histórias para contar e novidades para mostrar. Era como se fizesse 2 vidas, uma na agitação da capital, outra na tranquilidade da roça. Meu pai sempre me esperava na estação, os olhos brilhando de orgulho. Com o tempo, ele mesmo começou a me fazer perguntas sobre a vida na cidade grande, curioso como um menino. E como são os bondes, Concinha? É verdade que tem luz elétrica em todas as casas? E os cinemas? Você já foi? Era engraçado ver aquele homem, que antes parecia saber tudo sobre tudo, agora me ouvindo com atenção, fascinado pelas minhas experiências. Nossos papéis tinham se invertido de certa forma. Agora era eu quem trazia novidades, quem expandia os horizontes dele. Formei-me professora em 1933, aos 19 anos. No dia da formatura, toda a minha família estava lá. Meu pai de terno emprestado, minha mãe com o seu único vestido bom,
Tiago e Mariana de olhos arregalados diante da grandiosidade da cerimônia. Quando recebi meu diploma e olhei para a plateia, vi meu pai enxugando uma lágrima no canto do olho. Não era mais uma lágrima de dor ou vergonha, mas de pura alegria. Estou orgulhoso de você, filha. Ele me disse depois, me abraçando forte. Mais orgulhoso do que jamais pensei que poderia estar. Podia ter ficado em Belo Horizonte depois da formatura. Dona Matilde tinha me conseguido uma indicação para uma escola boa na capital. Mas decidi voltar para Carangola. Queria ensinar as crianças da minha terra, fazer a diferença onde eu tinha crescido. Fui colocada na escolinha rural, a mesma onde eu tinha estudado. Era um barracão simples, com carteiras velhas e um quadro negro rachado. Mas para mim, era um palácio. Ali, entre aquelas paredes de barro, eu ia poder mudar destinos, abrir mentes, dar a outras crianças do interior as oportunidades que quase não tive. Meus primeiros alunos eram filhos de lavradores, como eu tinha sido. Crianças que chegavam cansadas depois de ajudar os pais na roça desde cedinho, com mãos calejadas, segurando lápis quebrados. Via em cada rostinho a mesma expressão que já tinha sido a minha. Aquela mistura de cansaço, esperança e determinação. Lembro do Zezinho, um menino de 9 anos que andava 3 léguas todo dia para chegar à escola. Um dia perguntei por que se dava a esse sacrifício, quando podia ficar na roça ajudando o pai, como tantos outros faziam. "Por que quero ser doutor, professora?" Ele respondeu com aquela sinceridade de criança. "Quero cuidar das pessoas quando ficarem doentes." Aquelas palavras me tocaram no fundo do coração. Era por isso que tinha escolhido ser professora, para ajudar crianças como Zezinho a realizar sonhos que sem educação seriam impossíveis. Nessa mesma época, conheci o Antônio. Ele era o novo farmacêutico da cidade, recém-chegado de São João del Rei. Um moço bonito, viu? Alto, de cabelos pretos e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Começamos a nos encontrar depois da missa aos domingos, caminhando pela praça enquanto conversávamos sobre livros, ideias, sonhos. Meu pai, que antes teria sido desconfiado e possessivo, foi surpreendentemente receptivo ao Antônio. Convidava-o para almoçar aos domingos, mostrava a propriedade, falava de planos para melhorar a fazenda. Via nele não um homem que ia tirar sua filha, mas alguém que podia fazê-la feliz. "Gosto dele", meu pai me disse um dia, depois que Antônio tinha ido embora. "Tem respeito no olhar e te olha do jeito certo, não como propriedade, mas como companheira." Casamos no ano seguinte, numa cerimônia simples na igrejinha da cidade. Antônio e eu decidimos ficar em Carangola, ele com sua farmácia, eu com minha escola. Aos poucos construímos nossa vida juntos, numa casinha perto da praça, que enchemos de livros, de risadas e eventualmente de crianças. Nosso primeiro filho chegou em 1936, um menino forte que chamamos de João, em homenagem ao meu pai. Depois vieram Maria Helena, 2 anos depois, e Francisco, nosso caçula, em 1941. Ver meu pai com os netos era uma das maiores alegrias da minha vida. Ele, que tinha sido tão severo comigo, era pura melação com eles. Contava histórias, ensinava a pescar, deixava que fizessem travessuras que nunca tinha permitido aos próprios filhos. "Você tá estragando essas crianças, pai", eu brincava às vezes. "É para isso que servem os avós, filha", ele respondia com uma piscadela. "Para fazer todas as bobagens que não pudemos fazer como pais." A vida seguia seu curso tranquilo, com suas alegrias e seus percalços. Meu irmão Tiago se casou e foi morar em São Paulo. Mariana ficou na fazenda cuidando dos nossos pais, conforme eles envelheciam. Eu continuava dando aulas, agora sendo chamada de Dona Conceição, pelos pais dos meus alunos, muitos deles meus ex-alunos também. Meus filhos cresciam fortes e saudáveis,
cheios de sonhos como eu tinha sido. João queria ser médico. Maria Helena falava em ser advogada. E o pequeno Francisco já dizia que ia ser professor igual a mamãe. Olhando para eles, via o futuro se desdobrando em possibilidades que nem tinha imaginado para mim mesma. Foi em 1952, quando eu já estava com 38 anos, que recebi a notícia que mudaria tudo de novo. Meu pai, com seus 65 anos, tinha sofrido um ataque do coração enquanto trabalhava no pomar. Aquele mesmo pomar que ele tinha recuperado. As árvores que o avô dele tinha plantado. Corri para uma fazenda assim que soube. Encontrei minha mãe sentada ao lado da cama onde meu pai estava deitado, pálido, mas acordado. O médico tinha vindo e ido, deixando instruções rígidas de repouso e medicamentos. Meu pai, sempre tão ativo, parecia um passarinho na gaiola, inquieto e frustrado por estar confinado àquela cama. Que bobagem toda essa! Ele resmungou quando me viu. Todo mundo agindo como se eu estivesse morrendo. Foi só um susto. Já tô melhor. Mas não estava. Eu podia ver. Tinha um cansaço nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Uma fragilidade nova que me partia o coração. Meus filhos, que tinham vindo comigo, correram para abraçar o avô, trazendo um pouco de cor de volta ao seu rosto. Ele os abraçou com força, beijando suas cabecinhas, fazendo-os prometer que cuidariam bem da avó e da mãe, caso o vovô tenha que fazer uma viagem longa. Aquelas palavras me gelaram a espinha. Era a primeira vez que ouvia meu pai sequer insinuar a própria mortalidade. Naquela noite, depois que todos estavam dormindo, voltei ao quarto dele. Estava acordado, olhando para o teto. Não consegue dormir, pai? Dormi demais hoje. Agora tô só pensando. Sentei na beira da cama, pegando sua mão entre as minhas. Estava mais fria que o normal, as veias azuis mais proeminentes sob a pele que parecia mais fina. Pensando em quê? Ele suspirou, um suspiro profundo que parecia vir da alma. Em como a vida passa rápido, Concinha. Num dia somos jovens, achando que o tempo nunca acaba, que somos fortes como um touro. No outro estamos velhos, presos numa cama, dependendo dos outros até para ir ao banheiro. Doía ouvir meu pai falar assim. Ele que sempre tinha sido o pilar de força da família. O senhor vai melhorar, pai. É só seguir as ordens do doutor. Eugênio. Descansar bastante. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de carinho. Talvez. Mas estou em paz, filha. Vivi uma vida boa. Tenho uma família que amo e que me ama. Consegui corrigir alguns dos meus erros antes que fosse tarde demais. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Quero que saiba de uma coisa, Concinha. A maior bênção da minha vida foi ter tido filhos melhores do que eu. Filhos que me ensinaram quando eu achava que só tinha a ensinar. Você, principalmente. Você me ensinou a maior lição de todas, que nunca é tarde para mudar, para ser uma pessoa melhor. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um amor tão grande que mal cabia no peito. Meu pai que antes tinha tanta dificuldade em expressar emoções, também chorava abertamente agora, sem vergonha ou reserva. Sabe, minha filha, em toda a minha vida só chorei na frente de outras pessoas 3 vezes. A primeira foi naquele dia que você me viu na varanda com a carta da minha mãe. A segunda foi quando finalmente a reencontrei. E a terceira é agora, com você. Ele enxugou as próprias lágrimas com a mão livre. Homem não chora. Era o que meu pai dizia a vida toda. Homem tem que ser forte. Mas agora sei que estava errado. A verdadeira força não está em esconder o que sentimos, mas em ter a coragem de mostrar, de ser vulnerável, de se abrir para os outros. Quero que prometa uma coisa, Concinha. Ele continuou, a voz mais fraca agora. Prometa que vai ensinar seus filhos, especialmente o João, que não há fraqueza em chorar, que há mais força em um homem que mostra seu coração do que em 1000 homens que o escondem. Nesses momentos da vida, quando as emoções ficam tão à flor da pele,
que entendemos o que realmente importa. Olhando para o meu pai naquela cama, vendo a sabedoria nos olhos dele misturada com lágrimas de amor, percebi que precisava compartilhar essa história um dia. Não só com meus filhos, mas com todos que pudessem ouvir. Porque existem lições que são grandes demais para guardarmos só para nós. Se você está me ouvindo agora, provavelmente também conheceu alguém assim. Alguém que parecia forte como uma rocha, que raramente mostrava emoção, que guardava tudo dentro de si. Talvez seja seu pai, seu avô, até mesmo sua mãe. Ou talvez seja você mesmo. Quero que saiba que nunca é tarde para abrir o coração, para mostrar quem você realmente é. E se esta história tocou algo dentro de você, por favor, compartilhe-a com outros que possam precisar ouvi-la. Me ajude a espalhar a mensagem do meu pai, que a verdadeira força está na vulnerabilidade, não na dureza. Meu pai viveu mais 6 meses depois daquela conversa. Meses preciosos em que, apesar da fragilidade física, parecia mais vivo e presente do que nunca. Falava abertamente do passado, compartilhava histórias da sua infância, aconselhava meus filhos, fazia planos para o futuro da fazenda, mesmo sabendo que provavelmente não estaria lá para vê-los realizados. Quando finalmente partiu, numa manhã calma de outono, estava em paz. Dormiu na noite anterior depois de tomar sopa na varanda, olhando o pôr do sol sobre os cafezais. Não acordou na manhã seguinte. Uma morte serena, como ele merecia. No velório, muita gente veio. Não apenas familiares, mas praticamente toda a comunidade. Trabalhadores da fazenda, comerciantes da cidade, até antigos desafetos que tinham feito as pazes com ele nos últimos anos. Todos tinham uma história para contar sobre João das Dores. Não mais o homem severo e temido, mas o homem que tinha aprendido a amar e ser amado. A vida seguiu seu curso, como sempre segue. Minha mãe ficou conosco mais alguns anos antes de se reunir com meu pai. Meus filhos cresceram, estudaram, construíram suas próprias vidas. Tive a bênção de conhecer netos e até bisnetos. Continuei dando aulas até meus 70 anos, quando as pernas já não aguentavam mais ficar em pé diante do quadro negro. Hoje, com meus 82 anos nas costas, olho para trás e vejo que tudo começou naquele dia em que vi meu pai chorar pela primeira vez. Foi ali que entendi que mesmo as pessoas que parecem mais fortes, mais inabaláveis, têm suas fragilidades, suas dores, seus arrependimentos. Que por trás da máscara de dureza, muitas vezes se esconde um coração que só precisa de permissão para amar e ser amado. Se há uma lição que quero deixar a vocês que me ouvem, é esta: nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mostrar amor. Nunca é tarde para perdoar e ser perdoado. Meu pai demorou mais de 50 anos para aprender a expressar seus sentimentos, mas quando finalmente aprendeu, transformou não apenas sua própria vida, mas a de todos ao seu redor. E você que me escutou até aqui? O que vai fazer com essa história? Que coração endurecido pelo tempo você pode ajudar a amolecer hoje? Que relação quebrada pode começar a consertar? Que lágrima precisa ser derramada para curar uma ferida antiga? Porque, no fim das contas, não são os anos que importam, mas o amor que colocamos neles. E, às vezes, tudo o que precisamos para mudar uma vida inteira é ter a coragem de chorar na frente de quem amamos.